Mensagem do pastor Felipe. Boa noite, uma igreja. É o calor, nós estamos animados. Boa noite. Boa noite. Agora sim, realmente hoje fez muito calor, como diz o povo aí, é um sol para cada um. Diz a lenda que deu aí sensação térmica de mais de 60 graus em alguns lugares, mas foi bem bonito mesmo. Ontem e hoje foi bem complicado. Mas aqui, graças a Deus, o clima de montanha, né, prevalece no nosso ar-condicionado. E aqui nós vamos falar das coisas espirituais. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz para nós o refrigério. Então a gente vai encontrar um calor lá fora, mas o refrigério da palavra está conosco. Amado, eu vou usar a Bíblia na versão NVT, agora à noite. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Lembrando aqui daqueles anúncios que a gente vem falando. No próximo dia 6 de abril, às 7 da noite, será um sábado, nós vamos estar no restaurante Tia Iraci, comemorando o 26º aniversário daquele restaurante, da nossa diaconisa Iraci Barbosa. O café da manhã dos diáconos foi cancelado. Falei hoje com o diácono Eliseu, e ele disse que a data estava conflitando com uma outra data, então eles acharam por bem suspender o evento. Hebreus capítulo 12, vamos ler do verso 1 ao verso 4, mas antes de lermos os versos 1 a 4 de Hebreus 12, eu gostaria de lembrar que o capítulo anterior, o capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele objetiva fortalecer a nossa fé. E como ele fortalece a nossa fé? Nos apresentando exatamente o que é a fé. Hebreus, no capítulo 11, já abre dizendo o que é a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Um pouco mais adiante, no versículo 6, o autor vai nos explicar que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Isso é básico. Como é que você vai se aproximar de Deus se você não crê que Ele existe? E também vai nos apresentar a seguinte ideia: que além de crer que Ele existe, temos que crer que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então veja, a pessoa que se aproxima de Deus em oração para requerer, para pedir alguma coisa a Deus, ela tem que saber, primeiro, Deus existe, não estou jogando palavras ao vento. Em segundo lugar, não só creio que Deus existe, como também que Ele ouve a oração, que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. E então ele vai dar toda uma aula sobre a questão da fé, uma aula prática, apresentando aquilo que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. Pela fé, Abraão; pela fé, Isaac; pela fé, Jacó; pela fé, Sansão; pela fé. Muitos dos quais sofreram, deram testemunho da sua fé, mesmo diante da coisa mais grosseira, da morte mais vil. Por exemplo, ali em Hebreus 11 vai se falar de irmãos nossos que teriam sido cerrados ao meio. Dizem, há uma tradição hebraica segundo a qual o profeta Isaías teria sido esse, cerrado ao meio. Outros foram mortos ao fio da espada, como o próprio apóstolo Paulo. Outros foram lançados aos leões,
Nem todos escaparam como Daniel, muitos, ao contrário, foram lançados aos leões, ao martírio, e foram ali martirizados, diante de leões, diante de gladiadores, enfim, torturados e mortos pela fé. E falei hoje de manhã, na mensagem de hoje de manhã, que a palavra testemunho, no grego, ela vem de martírio. A palavra martírio é a mesma coisa que testemunho. Estes foram martirizados, morreram testemunhando até o fim. Vemos um exemplo bíblico muito claro de, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando diante do rei Nabucodonosor foram confrontados com a ideia de que teriam de qualquer forma de se apresentar e se ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor. E eles deram todas as razões deles, porque não se ajoelhariam, e disseram: o nosso Deus pode nos livrar, mas se ainda que Ele não nos livre, fica sabendo, ó rei, que não nos ajoelharemos diante da tua estátua. É nesse fica sabendo que realmente a fé se materializa. Você pode saber que eu não vou voltar atrás, eu não vou reduzir 1 milímetro, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Bom, esse é o capítulo 11. O capítulo 11 nos apresenta então a galeria dos heróis da fé. Depois de apresentar esses heróis da fé, ele começa dizendo o seguinte: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, na sua versão deve dizer de uma tão grande nuvem de testemunhas, que testemunhas são essas? São exatamente os mártires, as testemunhas que foram até o fim, que sangraram e morreram pelo testemunho de Cristo, aqueles que resistiram até o sangue, até a sua morte. Visto que estamos rodeados de uma tão grande multidão de testemunhas, na sua versão deve dizer assim: livremos-nos de todo o embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia. A NVT trabalha com outra palavra, ela não diz embaraço. Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. E eu fui buscar no hebraico, no grego, fui buscar no grego, e realmente, para minha surpresa, depois de tantos anos trabalhando com a ideia de embaraço, eu fui ver no grego e a palavra realmente condiz mais com peso mesmo. É como se tivesse, imagina, sabe aqueles filmes antigos, do preso quebrando pedra, com uma bola de ferro presa no pé? Essa é a ideia, é um peso, é algo que realmente te torna vagaroso, que segura o teu andar, o teu caminhar. Então nos livremos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em todas as hostilidades que ele suportou dos pecadores. Desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar sua vida na luta contra o pecado. A versão tradicional diz: ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Pai eterno, Pai amado, Senhor nosso, peço a tua graça sobre mim, sobre meus irmãos, que o teu Espírito Santo seja conosco aqui nessa noite, nos ajudando a compreender a profundidade do que a tua palavra revela. Nós
tenhamos realmente entrado aqui nesta noite para receber uma palavra do teu altar e da mesma forma saímos daqui para servir em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. Então vejam, meus irmãos, ele depois de dar todo esse exemplo de uma gente que não se deixou intimidar por perigo, espada, gladiadores, leões, serras. Esse povo que foi apresentado como os heróis da fé é apresentado no começo desse capítulo como uma grande nuvem, como é que a Bíblia diz aqui? Uma grande multidão de testemunhas. E o que o autor de Hebreus está dizendo é: a fé que eu apresentei ainda agora, é muito bom vocês saberem que ela é a prova das coisas que não vemos, que ela é o firme fundamento das coisas que não temos ainda. Mas tenham em mente que a fé tem que ser guardada. A fé não pode ser negociada. Alguns atribuem esta carta aos Hebreus ao estilo do apóstolo Paulo. Outros tantos desconfiam que não. De fato, na verdade, não se pode afirmar porque não tem a assinatura. E era costume do apóstolo Paulo começar as suas cartas declarando: Paulo, apóstolo de Cristo, e terminar não poucas vezes assinando, se despedindo. E teve cartas em que ele, no final, ainda escreve: eu assino de minha própria mão, de meu próprio punho, para mostrar que não era alguém apenas que estava escrevendo para ele aquilo que chamamos de amanuense, mas ele mesmo estava ali no processo de escrita. Isso não acontece na carta aos Hebreus. Pode ser que seja uma carta de Paulo, pode ser que não. Mas eu gostaria de apontar para os irmãos uma coisa interessante, que a Bíblia, ela explica a Bíblia. A Bíblia, ela tem as próprias confirmações internas dela mesma. E sendo ou não sendo Paulo o autor dessa carta, esse capítulo 12 confirma algo que Paulo diz no final do seu ministério, quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ainda que não tenha sido Paulo que escreveu isto, pode até ter sido ele, mas talvez não. Mas ainda que não tenha sido, ainda que tenha sido outra pessoa, Timóteo talvez, o fato é que o princípio está aqui: guardem a fé. Como Paulo guardou a sua fé, nós devemos guardar a nossa fé até o fim, até o martírio, se necessário for. Por quê? O autor nos apresenta as razões. A primeira razão que ele nos apresenta é: não seremos os primeiros e não seremos os últimos a fazê-lo. Houve gerações de gente que creu. Aliás, Abraão é conhecido como o pai da fé, porque o que justificou Abraão foi a fé que ele teve em Deus. Deus falou: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão disse: tá bom. Sarai, né? Era Abraão na época. Sarai, pega as coisas e vamos. Isso é fé. Mais adiante, quando Deus diz: vou te dar um filho, Abraão diz: ótimo, que maravilha. 25 anos se passam. Abraão tinha 75 anos. O filho nasceu quando ele tinha 100. E ele todo feliz com o garoto dele, com Isaac. Que maravilha, que sonho realizado. Quando não mais, de repente, Deus diz assim: agora
sobe o monte com Isaac, apresenta Isaac em holocausto. Abraão nem piscou. Ele disse: eu vou. E foi, com tudo preparado para apresentar o Isaac. No último momento possível, a mão de Deus impediu que Abraão fizesse aquele sacrifício. E assim como a fé de Abraão tinha se manifestado, dizendo a Isaac: o Senhor proverá para si um cordeiro, o Senhor fez segundo a fé de Abraão tinha. Mais adiante, Hebreus, aqui mesmo, vai declarar algo. A Bíblia vai tirar o véu sobre algo que a gente não poderia nem sequer na intuição imaginar. Mas Hebreus vai dizer que pela fé, quando Deus pediu a Abraão que apresentasse Isaac em holocausto, Abraão ofertou, crendo que até dos mortos Deus poderia trazê-lo de volta. Olha o tamanho da fé desse homem. Fé, meus irmãos, é artigo de luxo. Se você verdadeiramente, se eu verdadeiramente temos fé no nosso Senhor, nós precisamos guardá-la, não negociá-la, não esvaziá-la, não olhar para as circunstâncias ao nosso redor e deixar que ela se derreta. A fé é tão importante e tão rara que o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, aquele que desceu do céu, aquele que nasceu do improvável, do impossível, nasceu de uma mulher virgem, aquele que, sendo da família de José, da família de Maria, se apresenta como o Messias de Israel. Ele vai dizer: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A fé é um artigo raro. A fé é um artigo muito raro e muito valioso. E eu quero dizer para os irmãos que a todo momento a nossa fé vem sendo combatida. A todo momento a nossa fé vai sendo colocada à prova. A todo momento a nossa fé vai sendo atacada pelo mundo, pelo sistema desse mundo, pela mídia. Muitas vezes sorrateiramente solapada, até mesmo por pessoas próximas de nós. Até aquele parente que tira você do sério. Satanás usando para solapar a sua fé. Não, meus irmãos, não olhe para essa circunstância. Faça como disse aqui o autor da carta. Olhe para o Senhor. Ele vai dizer: mantenhamos o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para os irmãos lá de Hebreus 11, aqueles que tiveram a sua fé provada até o limite, até o sangue, e venceram valorosamente, vigorosamente. Sabe o que esses irmãos estão fazendo? A Bíblia diz também, Tamara, eu acho que é Apocalipse capítulo 6, vamos lá comigo. Não pense que esses irmãos, então eles estão lá do outro lado, estão com Deus, está tudo certo, estão descansando. Capítulo 6, versículo 9. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Quando o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Quando Jesus abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do seu testemunho fiel.
João tem essa visão. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros de serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Ainda haveria aqueles que seriam mortos pelo testemunho, da mesma maneira que aqueles que lá estão já foram e estão sendo lá galardoados na presença de Deus, vestidos com vestes brancas que afirmam a sua pureza, a pureza da sua fé. Eu quero receber vestes brancas, os irmãos querem também. Irmãos, nós temos que olhar verdadeiramente para o alto, para as expectativas que temos na vida eterna. Não dá para a gente ficar olhando só aqui à volta e dizer: é isso mesmo, a vida é isso mesmo. Não, muito pelo contrário. A vida que nós esperamos não está aqui. Aqui nós somos peregrinos, somos forasteiros. Estamos rodeados de uma grande multidão ou nuvem de testemunhas que aponta para a verdade e para a possibilidade de nós fazermos da mesma forma. Em nome de Jesus. Para isso, olhos nos nossos irmãos que já foram, que venceram, livrando-nos de todo o embaraço ou de todo o peso. Ah, pastor, mas o que pode ser o peso que me arrasta, que me impede de caminhar nessa direção e que faz a minha fé naufragar? Existem vários tipos de peso. Um desses pesos é o passado. Tem gente que fica apegada ao passado. Ah, mas eu já pratiquei muito mal, eu já fiz coisas terríveis, eu neguei o nome do Senhor, eu falava coisas que não devia, para minha mãe, para o meu pai, para o meu marido, para minha mulher, para o meu patrão, para não sei quem. Aí agora que eu me converti, poxa, mas não dá para voltar atrás. Eu já me divorciei naquela época, e como é que fica minha ex-mulher, meu ex-marido? Irmão, está escrito uma coisinha muito simples, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, creem nisso? Primeiro de tudo, é Deus quem nos justifica. Não há condenação. O passado passou. Não fique olhando para o passado, porque não é para lá que você vai. Você veio de lá. Você cometeu seus erros, cometeu seus pecados, falhou. Parabéns. Você, eu e todo mundo que está aqui nessa noite. Porém, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vivem de acordo com o seu propósito. Segundo, você sente que você recebeu Jesus no seu coração. Talvez não seja o passado, mas seja o presente. Mas, pastor, eu me converti. Eu fui discipulado, eu me batizei. Que bom. Mas eu não consigo testemunhar, porque eu sinto que eu dou mau testemunho, eu não sei falar, eu sinto que eu peco, e assim, cada vez que eu peco, eu não peco uma vez no dia, eu peco várias vezes por dia, peco na minha mente, peco com meus olhos, peco diante da televisão, aquilo que eu assisto, eu peco na internet. Parabéns, você é um pecador. Mas saiba que 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai nos dizer, e João está escrevendo para crentes, para aquele que já creu. 1 João, capítulo 1, versículo
9 vai dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, o passado fica no passado porque nenhuma condenação há. O teu coração te condena pelo passado, fica sabendo que Deus não te condena, porque você recebeu a Jesus como teu Senhor e teu Salvador, e o sangue de Jesus Cristo, ele é mais que suficiente para apagar todo o pecado de todo o homem, do passado, do presente e do futuro. Não fica achando na tua cabeça com essa síndrome de Messias: eu tenho que me acertar diante de Deus, eu tenho que me acertar. A única coisa que você tem que fazer diante de Deus é se humilhar, apresentar o teu pecado e dizer: Senhor, eu só tenho pecado para te apresentar, me perdoa, me ajuda a continuar caminhando. Faça isso com fé. Deixe todo o embaraço, todo o peso que te prende, o pecado do passado, o pecado do presente. Caminha olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha, se Jesus é sei lá, de repente um alvo alto demais para você, não, mas Jesus, eu já vi crente falar isso várias vezes: Jesus era Jesus. O autor aos Hebreus está nos apresentando exatamente o seguinte: tá, Jesus era Jesus, mas porque Jesus era Jesus, um monte de gente que não era Jesus chegou lá. É isso que ele está apresentando. Se Jesus era Jesus, muita gente que não era foi até lá e resistiu até o sangue e deu testemunho e foi ao martírio, justamente porque estava olhando para Ele. E hoje eles são exemplo para nós. E quem sabe nós podemos ser exemplo para outros. Deixa o pecado do passado no passado. Trata o pecado do presente hoje, para que ele não seja mais peso, para que ele não seja mais embaraço, para que você possa, ainda se sentindo indigno, testemunhar do nome de Jesus. Há outros tipos de embaraço. Há aquele embaraço que é aquilo que você absorve, aquilo que te deixa mal, aquilo que você deixa cair. Por exemplo, você está lá assistindo a tua série, aí começa um episódio, você gosta, vou assistindo só mais um, quando vejo já está na terceira temporada, gastando o tempo que você poderia estar aprendendo sobre a palavra de Deus. Por que não dedicar mais tempo à leitura bíblica, à oração, e deixar um pouquinho os seriados de lado, deixar um pouquinho as outras distrações de lado? Isso também é embaraço, isso também é peso. Dedique-se mais ao olhar para Jesus, autor e consumador da tua fé. Já falei do peso, já falei do pecado. E ele dá o exemplo de Jesus, dizendo que Jesus suportou contradições dos pecadores. Nessa versão aqui diz que ele suportou, hostilidade, contradições ou hostilidade. Na versão tradicional vai dizer que ele suportou a ignomínia, a vergonha. Nessa versão aqui vai dizer que por causa da alegria que ele esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Às vezes nós somos tentados, isso é uma tentação, somos tentados a tentar escapar de confrontos, escapar de conflitos. Eu não gosto de conflito, eu não gosto de confronto, eu gosto de paz. Eu creio que todo mundo aqui gosta de paz também. Mas quando o confronto e o conflito disserem respeito ao Senhor, ao nosso Senhor, não dá.
Não dá. A gente pode ser educado, a gente pode ser tranquilo, mas ao mesmo tempo tem de ser firme. Como Sadraque, Mesaque e Abednego. Fica sabendo, daqui para lá não passo. É até aqui, esse é o meu limite. Calvino faz uma colocação interessante quando ele diz: um cão, quando vê, e detalhe, quando fala de cão, hoje todo mundo é pai de pet, tem essa coisa toda, né? Aquele carinho com cachorro. Eu fui no shopping ontem em Jacarepaguá, paz de vocês. Agora lá no shopping de Jacarepaguá que eu fui, tinha assim, 3 carrinhos. Aí estava assim na parede: empréstimo de carrinhos para pets. E eu acho curioso que agora o pet vai no carrinho, igual carrinho de bebê. E as crianças pequenas vão no negócio que parece a coleirinha. Vocês já viram isso? Olha a inversão que a nossa sociedade está fazendo. A mãe bota a mochilinha no filho com uma coleira assim que ela vai puxando, mas o cachorrinho, quando vai para o shopping, vai no carrinho, parece um carrinho de bebê. Misericórdia. Essa é a sociedade. Essas são as contradições com as quais a gente vai ter que lidar. Mas como eu dizia, no nosso tempo aqui, o cachorro, o pet, ele é muito bem-vindo, muito querido. Ele vai no plaza. Meu cachorro passeia no plaza com você se você quiser. Nunca vi um caramelo lá, mas que poderia. E no tempo aqui de Calvino, nos tempos antigos, até nos tempos bíblicos, o cachorro não era bem visto. A Bíblia fala, várias vezes você vai encontrar na Bíblia comparações ruins com relação ao cachorro. Até o gigante Golias, quando se apresenta diante dele, Davi, ele diz: quem sou eu? Você acha que eu sou o quê? Um cão para você se apresentar diante de mim com paus e pedras? Diz isso. Então, Calvino viveu na Idade Média, e Calvino joga com essa ideia e diz: olha, um cão, quando vê o seu dono ser atacado, ele ataca, ele agride, ele revida em nome do seu dono. E aí Calvino vai dizer: como é que eu poderia ver o bom nome do meu Senhor ser atacado e não revidar? Veja bem, nós somos tentados a ouvir as pessoas à nossa volta falando de Jesus, falando bobagem de Jesus, e fingir que não ouvimos. Não, mas nós temos que contraditar, temos que dizer, ainda que com amor, porém com firmeza: isso que você está falando está te condenando, isso é pecado. Jesus, ele é o Rei da Glória, ele não é qualquer um, ele não é alguém que está morto e enterrado, ele morreu, ressuscitou, está vivo e sentado à direita de Deus. Aliás, lemos isso aqui. E por que foi que a Bíblia diz aqui que ele está hoje assentado à direita de Deus? Justamente porque ele suportou a cruz, justamente porque ele suportou as contradições dos pecadores, não fazendo caso da vergonha. Ele suportou até a morte, e morte de cruz. O que é que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Sigam o exemplo do Senhor Jesus. Não se importem com a contradição. Tenham em mente que assim como os nossos irmãos venceram, assim como o nosso Senhor venceu e hoje está assentado à destra de Deus, vocês também, resistindo, estarão da mesma forma diante do Senhor. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores, desse modo não ficarão cansados nem desanimados, afinal ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Diante desse texto, que nos incentiva a viver a vida cristã, dando aquele lustre, aquele brilho na nossa fé, o que nós podemos fazer de maneira prática? Primeiro, tirar os olhos das coisas do mundo e colocar os olhos nas coisas de Deus. Muitas vezes nós colocamos os olhos nas coisas que estão à nossa volta, na nossa família, num familiar que de repente está doente, está precisando de alguma coisa, está com alguma necessidade.
ou no filho que tem alguma necessidade especial, que precisa de mais atenção, colocamos os nossos olhos naquilo que, no pão que perece, né, no nosso trabalho, naquilo que nós precisamos entregar todos os dias do nosso trabalho. Tudo isso faz parte da vida. Tudo isso faz parte da vida. Às vezes um diagnóstico tira você do centro e você começa a pesquisar sobre aquela doença, ou a questão política, ou a questão do desemprego. Tantas questões se apresentam diante de nós todos os dias. Mas o principal, a primeira coisa, tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Há um livro cujo título diz: Ocupado demais para deixar de orar. Às vezes nós somos tentados a tentar viver um ativismo. Não, eu vou fazer mais, eu vou produzir mais, eu vou dar o meu jeito, eu vou resolver as coisas da minha forma. E parece que quanto mais a gente faz isso, e a gente vai deixando as coisas espirituais por tentar resolver as coisas de maneira natural, mais as portas vão se fechando. Há momentos em que a gente precisa verdadeiramente do Salmo 24: aquietai-vos, sabendo que eu sou Deus. É preciso se aquietar, parar de se debater, voltar ao princípio de tudo, voltar ao primeiro amor, lustrar a fé, alimentar a chama da fé e dizer: tá bom, Senhor, já lutei com as minhas forças, já tentei com os meus braços, já vi que eu não vou conseguir. Eu vou baixar a minha espada aos pés do príncipe da paz, eu não vou lutar. O que o Senhor tem para mim? E aí, meu irmão, aí a sua fé começa a brilhar. E aí a palavra de Deus começa a penetrar. E aí, quanto mais você se esvazia, mais o Senhor te enche. E as coisas começam a aparecer. Começa a aparecer um fiapinho de fé. E você diz: olha, ontem ou outro dia eu não estava crendo tanto, mas sabe de uma coisa? Começo a crer. Creio que Deus vai fazer na minha vida. E com a fé vem um subproduto que é maravilhoso, que só a fé em Jesus pode apresentar, que é a paz. Aquilo que antes estava tirando o teu sossego, que não deixava você dormir, que não deixava você descansar, você acordava com o pescoço duro, com as costas enrijecidas, com a lombar travada, porque dormia de qualquer jeito, de mau jeito, não dormia. De repente você dorme, descansa, porque está entregue na mão do Senhor. A fé produz esse descanso. Com ela vem a paz, porque você sabe que não é mais a sua força que está tentando produzir, mas é o Senhor que vai te apresentar a solução que é necessária na tua vida. Por que, meus irmãos? Por que nos debatemos? Por que nos preocupamos ou nos ocupamos de tantas coisas que nos fazem perder tempo, quando na verdade o Senhor está perto? Ele está a uma oração de distância. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Precisamos exercitar a nossa fé. Façamos como o autor aqui diz. Vamos exercitar a nossa fé, nos lembrando não só desses aqui de Hebreus 11, mas eu tenho certeza que você conhece gente também que passou pela tua vida, que era uma gente de fé maravilhosa, que fazia coisas acontecerem pela fé. Você viu a mão de Deus na vida de pessoas, talvez até o seu pai, seu avô, algum irmão, daqui da igreja mesmo, de repente,
Vai no Senhor. Busque o Senhor, Ele está perto. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tire os olhos das coisas no entorno e pense exatamente nas coisas espirituais. Bom, hoje está ruim do lado de cá, estou enfrentando combates porque Satanás está se levantando para perturbar. Primeiro, isso é um bom sinal de que ele está querendo me derrubar, e se ele está querendo me derrubar, é porque Deus quer me erguer, Deus quer que eu me erga, quer que eu me levante. Estou no caminho certo. Satanás está se levantando, o mundo está se levantando. Primeira coisa. Segundo lugar, olhando para Jesus, nós podemos nos fazer mais parecidos com Ele. E se somos mais parecidos com Jesus, podemos agir como Jesus agiu. Os irmãos creem nisso? Podemos agir como Ele agiu. Podemos orar como Ele orou e interceder pelos nossos, como Ele intercedeu. Podemos falar com autoridade, como Ele falou com autoridade, porque estaremos mais próximos dEle. O que aconteceu com os discípulos? Até mesmo quando eles foram presos, já após a ressurreição de Jesus, há um episódio lá no livro de Atos que vai dizer que reconheceram, pela forma como aqueles homens andavam e falavam, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Se nós estamos andando com Jesus, devemos nos tornar mais como Ele, mais parecidos com Ele. E por fim, para encerrar, assim como o Senhor Jesus enfrentou batalhas até a morte de cruz, e hoje está assentado à direita do Pai, os nossos irmãos aqui de Hebreus 11 e todos aqueles que foram mortos pelo testemunho de Cristo estão hoje, vimos isso lá em Apocalipse no capítulo 6 ainda há pouco, eles estão hoje diante do trono de Deus, e do Senhor eles recebem uma veste branca. E o que eles estão aguardando é o momento em que tudo vai se consumar. Eles já têm o seu galardão garantido. E outros ainda vão se juntar àquele grupo. Haverá muitos cristãos que não vão precisar passar por isso, viver uma vida cristã que vá o testemunho até a morte. Haverá, sempre houve, graças a Deus por isso. Mas nós temos que olhar para o futuro, dispostos a viver por Cristo, a morrer por Ele. Como disse Paulo, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, ao olhar para Ele, sermos parecidos com Ele, pensarmos nas coisas espirituais, não levarmos em consideração apenas aquilo que está à nossa volta. Os nossos problemas, eles são muito pequenos, eles podem parecer gigantescos, mas não são nada. Daqui a 100 anos ninguém vai se lembrar que você passou pelo que você está passando. Daqui a 100 anos isso aí vai ser história antiga. Mas daqui a 100 anos, se Deus quiser, nós estaremos na presença do Senhor, vivendo a glória eterna. Vamos lustrar a nossa fé, vamos fazê-la brilhar, vamos carregar um pouco mais essa bandeira, levantar o estandarte de Cristo, para que quando Ele nos encontrar, ou melhor, quando nos encontrarmos com Ele, nós possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, para o céu que vos preparei. Ele foi preparar o lugar para nós. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra maravilhosa do Senhor. Deu aos nossos corações nessa noite. Alimenta-nos, leva essa palavra da nossa mente ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar na Tua presença, crescendo em graça, crescendo em conhecimento, crescendo em coragem, disposição, em fé. O
uma fé que produza verdadeiramente descanso, paz e firmeza, que nos leve, Senhor Deus, até as últimas consequências, mas que nós possamos não deixar jamais de viver a vida cristã conforme o Senhor espera de nós, a começar em mim, também na vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor.